Olá, meu nome é Giordani Silveira, sou especialista em mestre em ortodontia e atualmente aluno do doutorado do programa de pós-graduação em odontologia da PUC Minas. Nessa videoaula abordarei o tema análise cefalométrica, conceitos básicos que todo cirurgião dentista deveria saber. O objetivo é fornecer informações para você conseguir interpretar uma versão simplificada do traçado cefalométrico mais difundido no mundo, o cefalograma de Steiner. De uma maneira rápida e simples, você será capaz de identificar se a má oclusão observada no exame clínico tem ou não um componente esquelético associado, e entender como a maxila, a mandíbula e o posicionamento dos incisivos podem determinar o contorno do perfil facial. Antes de avançarmos, preciso que você assimile 4 conceitos. Primeiro, teleradiografia. Segundo, cefalostato. Terceiro, cefalograma e, finalmente, análise cefalométrica. Teleradiografia lateral do crânio, também chamada apenas de teleradiografia ou radiografia cefalométrica, é a imagem radiográfica do crânio obtida através da incidência de um feixe de raio-x lateral à cabeça numa posição padronizada. É importante frisar que os dentes devem estar em máxima intercuspidação habitual. Cefalostato é a parte do aparelho de raio-x que permite posicionar a cabeça do paciente sempre na mesma posição e a uma distância padrão da fonte de raio-x e do sensor digital. É ele que permite obter telerradiografias padronizadas. Cefalograma compreende o desenho das estruturas de interesse, a demarcação dos pontos cefalométricos e o traçado das linhas e planos utilizados na análise cefalométrica a ser realizada. A análise cefalométrica é a mensuração das grandezas lineares e angulares obtidas a partir dos pontos, linhas e planos, e a sua comparação com os valores de referência. Existem diferentes análises cefalométricas. Elas levam o nome dos seus autores, como, por exemplo, a análise de Heidel, de Steiner, de Downs, de Sassoon, só para citar alguns. Bom, como mencionei anteriormente, a análise de Steiner será o objetivo da nossa videoaula de hoje. Cecil Steiner, um ortodontista norte-americano, publicou em 1953 um artigo clássico que apresentava o seu cefalograma. Se observarmos com atenção o título desse artigo, Cefalometria para você e para mim, numa tradução livre, é claro, podemos perceber a intenção do autor em passar uma mensagem de simplicidade e amplo alcance de sua análise. Eu imagino que alguns de seus contemporâneos possam ter achado prepotente a escolha desse título, mas a história mostrou que ele foi audacioso e inegavelmente assertivo. Afinal, seu cefalograma foi difundido rapidamente após a sua publicação e até hoje, mais de 60 anos depois, é de uso universal. É importante destacar, algumas medidas foram incorporadas de outras análises e outras foram caindo em desuso nos dias de hoje. A análise de Steiner aqui apresentada é uma versão mais simplificada para o uso além da ortodontia. Para facilitar o seu entendimento, vou dividir a descrição em 4 partes. Primeira, desenho das estruturas. Segunda, pontos cefalométricos. Terceira, linhas e planos. E, finalmente, medidas e análise propriamente dita. O desenho básico das estruturas anatômicas do cefalograma de Steiner compreende a base do crânio, com destaque para a cela túrcica, o contorno ósseo frontonasal, o contorno da órbita, a maxila com o primeiro molar e o incisivo mais anteriorizado, a mandíbula com o primeiro molar e também com o incisivo mais anteriorizado, e o perfil facial de tecido mole. Agora temos como identificar os pontos cefalométricos, também chamados de craniométricos. O ponto cela, conhecido pela letra S, é definido como sendo o centro da cela túrcica. O nasium, conhecido pela letra N, é definido como o ponto mais anterior da sutura frontonasal. O ponto A é o ponto mais profundo da concavidade do contorno anterior da maxila. O ponto B é o ponto mais profundo na concavidade do contorno anterior da sínfise mandibular. A borda incisal e o ápice dos incisivos não são propriamente pontos craniométricos, mas veremos adiante que a importância da sua localização é relevante no cefalograma de Steiner. O pogônio, conhecido pela sigla PG, é definido como o ponto mais anterior do contorno da sínfise mandibular. O mentoniano, conhecido pela sigla ME, é definido como o ponto mais inferior da sínfise mandibular. O gnátio, conhecido pela sigla GN, é determinado pelo ponto de encontro do contorno da sínfise mandibular
com a bissetriz do ângulo formado pela tangente à borda inferior do corpo da mandíbula e uma perpendicular a este, tangente à parte mais anterior do membro. Ficou confuso? Sugiro que dê um pause na imagem para assimilar completamente o conceito desse ponto. Já o gônio, conhecido pela sigla GN, é determinado pelo ponto de encontro do contorno do ângulo da mandíbula com a bissetriz do ângulo formado pelas tangentes, tanto da borda posterior do ramo quanto da borda inferior do corpo da mandíbula. Aposto que agora ficou mais fácil. Pronto, vamos agora construir as linhas e os planos, só que isso será na segunda parte do vídeo.